Olá, povo abençoado. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui de dentro do carro. Eu vou sair para fazer uma correria. Resolver alguma coisinha agora pela manhã. E a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje está registrado lá no livro de Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes nós achamos que quem comete pecado é aquela pessoa que fuma, que bebe, que está usando droga, que está traindo, que está se prostituindo, que está agredindo, que está matando, que está roubando. Nós temos esse mau hábito de pensar dessa forma. Porque na grande maioria das vezes nós aprendemos da maneira errada, né? Aprendemos a olhar o defeito e o erro dos outros e esquecemos de olhar os nossos erros e os nossos defeitos. E quando a gente vai para a palavra de Deus, né? Ela é a verdade e ela que nos liberta. A gente aprende que nós cometemos pecado quando deixamos de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Como aqui o texto de Tiago 4,17 fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então muitas pessoas, né, mas muitas pessoas mesmo, têm oportunidade de fazer o bem, de alguma maneira, para alguém, e acaba não fazendo, às vezes por orgulho, às vezes por implicância, às vezes pela maldade mesmo da natureza humana de não querer fazer. E aí o texto, ele chama a gente atenção nesse sentido. Aquele que sabe, todo mundo sabe, né, quando que precisa fazer alguma coisa, alimentar um faminto, matar a sede, né, de alguém, vestir aquele que está nu, né, ajudar, se você tem condição de ajudar de alguma maneira. Então, todos nós sabemos fazer o bem de alguma forma, né? Ajudar uma pessoa que está necessitada, né? Tem gente que vê uma pessoa passando necessidade, ela abre a boca e fala bem assim, né? Deus vai prover, mas Deus já te deu condição de você prover para aquela pessoa. E se você não contribui, se você não ajuda, você está cometendo pecado, porque você sabe a maneira de fazer o bem e você não faz. Por esses dias agora eu tenho visto algumas pessoas postar nos status, né, das redes sociais: obrigado, Deus, gratidão, Senhor. E aí o obrigado, Deus, e a gratidão, Senhor, fica somente naquela frase nas redes sociais. Mas ela não procura ser grato a Deus fazendo pelo outro, ou procurando fazer pelo outro, aquilo que Deus tem feito por ela mesma. Então, fazer o bem para quem faz bem para a gente, às vezes não é nem você tá fazendo alguma coisa, porque é muito fácil, né? Alguém te deu pão, quando você tem pão, você vai lá e retribui. Mas e quando você tem pão e distribui para aquele que não tem? Pessoas que não vai poder fazer nada por você. Então eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. Deus está falando com você, falando comigo. Isso não fica limitado de nós para pessoas estranhas. Isso está extenso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Não é verdade? Eu preciso fazer o bem para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus pais, para a minha parentela, né? Não falar para as outras pessoas, mas nós fazermos o bem quando a gente sabe que é necessário ser feito e a gente toma a atitude de fazer. Então que essa palavra possa ficar no seu coração e que você, né, seja alcançado por essa palavra e faça com que essa palavra ela alcance o maior número de pessoas. Então se inscreva aí no canal, né, aciona lá o sininho, porque toda semana tem uma reflexão da palavra de Deus para nós, né? Compartilhe, curta, porque Deus está trazendo conhecimento para nós, né? Então vamos
entrar pelo caminho da prática da palavra e não somente da verbalização. Vamos praticar, vamos fazer o bem para todas as pessoas, porque fazendo bem nós ficamos livres do pecado. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.